Eu queria pedir para que vocês abrissem a Bíblia em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. 1 João, capítulo 4, a partir dos versos 7 até o 16. Nós vamos ler a palavra do Senhor e nós estamos meditando a nossa série de pregações, de reflexões nesse mês de maio. É sobre uns aos outros. Então, como que nós podemos, e hoje nós vamos refletir sobre isso, como que nós podemos amar uns aos outros como Deus deseja que façamos. Como eu e você podemos amar as pessoas que estão ao nosso redor, seja sua família, seja pessoas do seu trabalho, seja pessoas da igreja, né, pessoas com que você tem convívio social, como que nós podemos amar essas pessoas e até mesmo pessoas que nós não temos nenhum convívio, mas também que são as pessoas próximas a nós, diariamente. Então, uns aos outros é o que nós estamos refletindo nesse mês de maio. E nós queremos realmente ressaltar a importância dos relacionamentos nesse mês de maio. Né? Então é por isso que nós estamos meditando em alguns textos nesse sentido. Vamos ler 1 João 4, a partir do versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. No último versículo 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém? Lindo esse texto. Não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela sua palavra, Jesus. Obrigado porque nós vamos refletir agora numa porção pequena das Escrituras, mas que tem grande valor para nós nos dias de hoje. Então, Deus, por favor, fere o nosso coração com a tua palavra, com a tua santidade, com um temor que vem dos céus. Que em nome de Jesus, todos os ídolos dos nossos corações que estão instaurados em nossas vidas possam ser destronados nesta noite. Em nome de Jesus, que todo pecado possa cair nesta noite, que nós realmente possamos tomar decisões nesta noite e que nós possamos refletir no amor que o Senhor tem por nós e no amor que devemos ter pelo nosso próximo. Em nome de Jesus, mais uma vez eu digo, Pai, fale conosco, abra os nossos ouvidos, abre nossas mentes, os nossos corações para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, amém. Então, o tema, né, do nosso mês é uns aos outros e o subtema de hoje é o termômetro do discípulo é o amor. O termômetro do discípulo é o amor. Bom, essa semana, na terça-feira, fiquei um pouco adoentado lá em casa. Do nada, achei que era uma virose, todo mundo tá pegando uma virose por aí, né? Uma terrível virose, ficando de cama. E eu falei, meu Deus, Tamara, acho que essa virose chegou aqui em casa. Né? Fatídico dia. Mas, na verdade, foi só um dia mesmo, 24 horas, em que eu fiquei com muita dor no corpo, febril, né? Um pouco de febre, dor de barriga, dor de cabeça, um monte de coisa. E aí, fiquei com isso o dia todo na terça-feira. E, bom, eu peguei o termômetro, né, lá em casa e coloquei debaixo do braço para verificar a minha temperatura. A primeira vez deu 37 ponto alguma coisa. A Tamara, não, você tá um pouco febril, não é febre ainda, mas é um pouquinho já começando. Aí eu, tudo bem.
Eu tava nas cobertas. Aí depois, segunda vez, coloquei de novo debaixo dos braços, esperei, aí eu falei, ó, 38, tá subindo o negócio. Ela acho que tá começando a ficar meio feio, né? Aí depois eu medi de novo, e aqui eu já tava assim, desfalecendo, porque o homem com uma febre de 38 graus, vocês sabem como é que é, né? Medi de novo, 38,2. Eu falei, meu Deus, é o meu último dia, Tamara. Me ajuda. Digo pros meus parentes, eu vou ficar off aí um mês tentando me recuperar dessa febre. E eu falei, nem no dia do seu parto você vai sentir tanta dor como eu tô sentindo hoje. É muita dor. 38,2? Rapaz, é demais. E aí ela ficou lá rindo da minha cara e tudo. Mas o que eu quero trazer essa ilustração para nós aqui? Eu disse que o termômetro do amor do discípulo é o amor, né? O termômetro do discípulo de Jesus é o amor. Porque o termômetro é algo tão pequenininho, mas que dá uma informação tão relevante para o nosso corpo. Ele mede a temperatura corporal, para ver o que a gente precisa fazer para controlar essa temperatura, para equilibrar essa temperatura. E então, a partir daí, nós começamos a tomar atitudes práticas, né? A tomar um remédio aqui, a fazer alguma coisa ali, para que a gente possa equilibrar o nosso corpo. Né? Existe algo errado quando o termômetro está muito alto, nesse caso aqui. Então, o termômetro ele mede aquilo que é vital para nós, para a temperatura do nosso corpo, mas trazendo para a igreja, para a nossa vida cristã, nós precisamos também de um termômetro diariamente debaixo do braço, para medir o tanto de amor que nós estamos vivendo a nossa vida cristã diariamente. Ou seja, nós precisamos o tempo inteiro estar medindo. E quanto mais alta a temperatura, melhor nesse caso. O termômetro precisa estourar nesse sentido. Se estiver muito baixo, a gente precisa começar a tomar atitudes práticas para melhorar a temperatura do nosso termômetro espiritual, do nosso termômetro em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Bom, se a gente for pensar e analisar esse termômetro, que é o amor, ele deve medir tudo o que fazemos de forma individual e de forma coletiva como igreja do Senhor. E a igreja de Jesus, ela não consiste em apenas uma comunidade, uma mera comunidade. Nós estávamos passando ali, quando estávamos vindo para a igreja agora em pouco, e tinha uma galera ali soltando pipa. É o grupo dos pipeiros. Eu nem sei se é assim que fala, né? Pipeiro. Mas é uma galera, uma comunidade engajada em ir pro Pagua Parque, domingo à tarde, soltar pipa juntos. É muita gente. Todos eles tinham algo em comum ali, soltar pipa. Motoqueiro, crossfiteiro, estudante, torcedor de futebol, todo mundo tem uma comunidade para pertencer. Todo mundo tem um grupo, um clube para pertencer. Só que a igreja deve ser diferente disso. A igreja não é um clube, não é um grupo que se reúne apenas nos domingos ou nas quintas, no nosso caso, um pequeno grupo, apenas para trocar ideias sobre a vida e fica por isso mesmo. A igreja de Jesus é algo totalmente diferente, porque o que nos une é o quê? O amor. É o amor de Cristo. A igreja de Jesus se reúne, nós estamos reunidos aqui no domingo à noite, poderíamos estar em casa fazendo qualquer outra coisa, nos preparando para assistir Fantástico, terminando de assistir Domingão do Hulk, mas nós estamos aqui, cerca de 15 pessoas, 10 pessoas se reunindo para louvar o nome do Senhor, ler as Escrituras e aprender um pouco mais sobre quem Jesus é. Por que nós fazemos isso? Porque o amor de Deus está em nós, e o amor de Deus é o elo que nos une. O amor é esse elo de Deus que une a igreja de Cristo. Porque se fosse por um clube ou somente por uma coisa social apenas, ninguém estaria reunido aqui junto praticamente. Porque eu torço por São Paulo, Douglas infelizmente por Fluminense. A gente não teria compatibilidade, né? Também temos outro tricolor ali, errado, Diego. Talvez eles juntos poderiam fazer parte do clube dos torcedores do Fluminense, mas eu não estaria nesse grupo, eu estaria fora do grupo, né? Talvez eu não conseguiria fazer parte do grupo dos bigodões militares do Exército, como meu irmão Daniel, né? Porque somente ele aqui, eu acho que ele é militar aqui no nosso meio, então só ele tem um clube dele, o grupo dele, a comunidade dele. E eu estaria de fora dessa comunidade. Mas olha só que interessante, nós chegamos aqui no domingo e temos torcedores do São Paulo, do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, infelizmente. Nós temos militares, nós temos pessoas, cidadãos civis comuns, e nós temos pessoas que diversas profissões e que diferentes gostos e que gostam de fazer diferentes coisas, mas que se reúnem não por causa dessas coisas específicas e peculiares de si mesmos, mas porque algo maior nos une. O amor de Jesus.
É o elo que nos une, que nos liga, que nos traz juntos e nos faz viver como uma família de Deus. Uma família que carrega o mesmo propósito. Viver o nome e pelo nome de Jesus. Então nós, irmãos, amamos, porque primeiro ponto que eu quero trazer aqui, Deus é amor. É o que o texto diz. Deus é amor. Deus não apenas é a fonte de amor, mas Ele é amor em todo o seu ser. Deus é amor. Deus é amor. Tudo que Ele faz é amor, contém amor, jorra amor. Se Deus julga com amor. Se Deus abençoa, Ele abençoa com amor. Se Deus disciplina alguém, Ele disciplina com amor. Tudo que Ele faz é amor. Ele não pega o amor de outra fonte e faz algo acontecer com as suas próprias mãos. Ele é o próprio amor em si mesmo. Ele é o amor. João aqui nos dá um imperativo. Percebam no texto. Amem uns aos outros. Na verdade, ele se inclui dizendo amemo-nos uns aos outros. Ele se coloca também no grupo. Ele diz que quem ama nasce de Deus. E aqui João usa uma lógica muito simples. Ele fala assim, olha, primeiro, Deus é amor. Beleza, nós temos isso estabelecido. Segundo, eu nasci de Deus. Portanto, eu preciso amar. É lógico. Isso faz parte da lógica cristã. Se Deus é amor e eu sou nascido de Deus, então, consequentemente, eu preciso também amar. Porque está no meu DNA, ou deveria estar no meu DNA espiritual, esse amor que eu recebi do Pai. Quem não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Muitas pessoas dizem que tem um certo tipo de amor, ou ama de uma determinada forma, de forma A, de forma B, de forma C, mas se esse amor não vier da fonte primária do amor, que é Deus, não é um amor verdadeiro. É um amor apenas dos homens. É um amor apenas que vem do próprio ser humano e tem um fim em si mesmo. Mas quando nós começamos a absorver dessa fonte que jorra amor o dia todo para nós, que é o próprio Deus, então nós começamos a amar de verdade, porque aí nós conhecemos o que é verdadeiramente o amor. E a palavra conhecer nesse texto, ele tem um significado muito mais profundo do que apenas um conhecimento intelectual, sabe? Como se, eu conheço o que é amor. E apenas por conhecer. Faz uma redação aí sobre o que é o amor. E você poderia escrever 5 páginas sobre o que é o amor, tranquilamente. Mas, na verdade, Deus ele está dizendo para nós um amor muito mais profundo do que o que você escreveria numa redação apenas por puro intelecto. É um amor de conhecimento íntimo que você tem em relação a Deus. É uma experiência íntima que nós temos com o Senhor. É conhecer a Deus em intimidade com Deus. É experiencial. É você conhecer a Deus a partir de uma experiência que você teve com Ele. E não apenas de conhecer, de ouvir falar, apenas por ler a palavra por ler. Não é esse amor que Deus está dizendo aqui. John Stott, que é um famoso teólogo, ele dizia assim, escreveu assim: ninguém que tenha estado ao pé da cruz e tenha visto o imensurável e imerecido amor de Deus ali demonstrado na cruz pode voltar a uma vida de egoísmo. Ninguém que já experimentou o que é o amor de fato na cruz de Cristo pode sair dessa cruz e começar a viver uma vida egoísta. Porque se isso acontecer, de fato, você não conheceu o que é o amor ainda. O que guia a vida do cristão, do crente, é o amor. É a forma como ele ama. Não é a forma como eu canto ou toco o violão aqui, não é a forma como a Ruth canta e uma música que ela mais gosta, não é a forma como, por exemplo, o David recepciona as pessoas que chegam na igreja. Não é isso que nos diz que nós somos cristãos de verdade, que nós somos discípulos de Jesus de verdade. O que nos mostra que somos cristãos é se eu amo as pessoas que estão ao meu redor, se eu primeiramente amo ao Senhor com todo o meu coração e se eu, em segundo lugar, amo as pessoas que estão perto de mim. Isso é que me caracteriza como um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Amém. Segundo lugar, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O nosso amor é um reflexo
do amor de Deus por nós. O nosso amor é um reflexo do amor de Deus por nós. Não teríamos como amar o Senhor em primeiro lugar. Nós precisávamos ser amados primeiro, para que assim nós pudéssemos amar logo em seguida. Porque nós não conhecíamos o amor. E quem não está em Cristo não conhece o que é o amor. Porque não nasceu de novo, não nasceu a partir do amor de Deus. Conhece algo, um protótipo, algo que é fictício talvez, um amor platônico, como as pessoas dizem, mas não é o amor verdadeiro, porque apenas aquele que nasce de Deus ama, consegue amar de verdade. E se nós amamos uns aos outros, é porque nós recebemos esse amor em primeiro lugar de Deus. E de que forma nós recebemos esse amor? De forma sacrificial. Jesus na cruz. Esse foi o maior ato de amor da humanidade. Jesus na cruz por nós. O justo pelos injustos. É isso que a palavra de Deus diz. Aquele que não tinha pecado morreu pelos pecadores. Esse é o maior amor que poderíamos receber. O amor de mãe é muito bom, né? Tenho atestado isso desde meu primeiro dia de vida. Mas existe um amor maior do que isso. O amor de Deus por nós. Porque a palavra do Senhor diz que a mãe pode abandonar um filho. E eu já vi isso acontecer. A palavra do Senhor diz que o pai pode abandonar o filho. Eu também já vi isso acontecer. Mas Deus não abandona seus filhos. Não abandona seus filhos. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos vê primeiro. Ele nos encontrou primeiro. Ele nos enxergou primeiro. Esse é o nosso Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18, diz assim: desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos ensinar o que é o amor. A prova do amor de Deus foi ele ter enviado Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Que lindo isso. E aqui João traz um alerta para nós. Ele diz: filhos, meus amados filhos, não amem apenas com palavras. Se você vir alguém em necessidade e você não atender a essa pessoa, o que vai adiantar? Você dizer que tem fé em Jesus, fé em Deus. É como o Tiago diz: como é que eu vou ver um irmão em necessidade e eu digo que tem fé, mas não mostro isso através das minhas obras? Cadê o termômetro do seu amor como discípulo de Jesus? É muito fácil dizer: conheço a Deus, eu amo a Deus, eu amo meu irmão, eu faço tudo por Deus, morreria por ele. Mas quando a gente vê alguém em necessidade perto de nós e a gente vira o rosto, que tipo de amor é esse? É um amor só de palavras? É um amor apenas da boca para fora? João nos alerta sobre isso. Romanos 5, versículo 8 diz: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Em outras versões diz: quando ainda éramos pecadores. Ou seja, não havia nada de bom em nós para que Jesus olhasse para nós e dissesse: eu vou morrer pelo João, eu vou morrer pelo Diego, vou morrer pelo Andrés. Não havia nada de bom em nós, nada. Porque a palavra diz que nós ainda éramos pecadores. Não que nós não sejamos mais pecadores, mas hoje nós somos pecadores redimidos em Cristo Jesus. E isso é totalmente diferente de onde nós estávamos para onde Jesus nos tirou e nos colocou agora. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos resgatou e nos levou para o reino do Filho do seu amado, para o reino do seu amado Filho. É isso que a palavra do Senhor diz para nós. Jesus nos tirou do império de trevas, de podridão, de pecado, de lamaçal, de iniquidade, de idolatria, e nos transportou, através do seu sacrifício na cruz, para um reino de amor, para um reino para nos ensinar o que é amar de verdade. Foi isso que aconteceu conosco.
Quem é a pessoa que você precisa amar? Quem é a pessoa que está perto de você que você precisa amar? Quem é essa pessoa? E aqui eu quero citar um trecho de um álbum de um cantor chamado Marco Teles, que lançou um álbum chamado O Grande Banquete. E lá tem, nesse sermão musical, tem uma parte, um trecho, que ele diz o seguinte: essa pessoa que você... E aqui eu vou fazer alguns paralelos para encaixar com a mensagem, mas basicamente a ideia é assim: quem é a pessoa que você precisa amar? Será que é a sua prima que engravidou na adolescência e hoje vive pedindo ajuda para a família? Quem é essa pessoa que você precisa amar? Será que é seu primo afeminado que você despreza e tem vergonha de andar com ele na calçada de casa? Quem é essa pessoa que você precisa amar? Será que é seu tio alcoólatra que fracassou e errou com você e com toda a sua família? Quem é que você precisa amar? Será que é a sua irmã feminista, progressista, que defende as pautas que você não defende? Qual é a pessoa que você precisa amar? Será que é o seu cunhado, aquele bolsonarista insensível que diz palavras grosseiras e que defende, por exemplo, um golpe militar por aí? Quem é que você precisa amar? Quem é que nós estamos afastando ao invés de estarmos trazendo para perto da mesa e oferecendo um banquete dos filhos de Deus? Porque, como eu disse no começo, meus irmãos, a igreja não é um clube social. Se você é de direita ou de esquerda, legal para você, que bom. Isso não vai acrescentar em nada na sua salvação. Sinto te informar. Se você estuda em faculdade A ou faculdade B, se você trabalha em trabalho A ou trabalho B, se você ganha X ou ganha menos X, que ótimo. Que bom para você ou que ruim para você. Isso não vai acrescentar em nada. A forma como Deus olha para você, nada. Será quem que nós não estamos amando como Deus nos amou primeiro? Porque Deus nos amou para que nós pudéssemos ir atrás dos outros e amar essas pessoas com um amor sacrificial, que é o amor que traz para junto da mesa dos filhos de Deus e não, na verdade, afasta. Porque se nós estamos afastando as pessoas que não se parecem conosco, que não fazem as coisas que nós fazemos, ou que nós gostamos de fazer, que não conhecem as coisas que nós conhecemos, então nós entendemos totalmente o evangelho de forma errada. Porque, como eu disse, a igreja não é um clube social que tem pessoas que gostam das mesmas coisas e que torcem para os mesmos times e que votam nos mesmos políticos. Isso é que é lindo ser da família de Deus. Porque não interessa quem que você vota, por qual lado você torce, ou no que você acredita ideologicamente ou politicamente. O que eu me importo é se você ama Jesus e se você ama as pessoas que estão ao seu redor. Porque é isso que vai te trazer um distintivo de verdadeiro cristão. É isso. É isso. É se você faz parte da família de Deus, e se você entendeu de verdade o evangelho, a tal ponto que você chame alguém que não é parecido com você e que faz coisas que você não gosta de fazer, ou que não aprova, mas mesmo assim, você chama essa pessoa de irmã em Cristo Jesus. E traz para perto, e chama para perto, para participar do banquete que está servindo aos filhos de Deus. É isso que importa. Amém? É isso que importa. É isso que na verdade importa. Porque o Senhor não olhou, porque o Senhor na verdade nos olhou e viu que nada de bom havia em nós. Eita. Amém. Amém. Nós amamos porque o amor de Deus atua em nós. Deus é invisível, é o que o texto diz. Mas os efeitos do seu amor são visíveis e palpáveis através de seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Nós somos seus filhos. Deus é invisível, e de fato é. Ninguém jamais viu a Deus. É isso que a Bíblia diz. Mas na verdade nós conseguimos ver a Deus de certa forma em Cristo Jesus, encarnado na terra. E o amor dele era palpável e continua palpável. Nós conseguimos ver o seu amor através da igreja de Jesus. E não falo de igreja sem PJ, mas eu falo da igreja de Cristo, dos filhos de Deus, daqueles que são unidos pelo amor de Deus. E aqui o texto também fala que
Nós permanecemos em Deus e Ele permanece em nós. E esse permanecer tem o significado de habitar, de tomar lugar, de persistir, de estar naquele local específico. É como se nós fôssemos uma casa e Deus habitasse em nós, morasse em nós. Ele permanece em nós. E da mesma forma nós precisamos permanecer nele, permanecer em Cristo. Nós também somos aperfeiçoados neste amor, dia após dia. Quando nós permanecemos em Deus e Ele em nós, o seu amor é refletido em nós, através das nossas ações, através das nossas vidas, das nossas obras, e nós somos aperfeiçoados, ou seja, somos completos, somos maduros, nós somos aperfeiçoados em Deus, dia após dia, um pouquinho mais a cada dia, quando nós estamos em Cristo. E essa união que nós temos com Jesus, com Deus, existe um fator determinante para isso tudo, é o Espírito Santo. É isso que o texto diz para nós. É o Espírito. Ele é o selo, ele é a garantia para nós. Ele é o penhor da nossa herança, da nossa salvação. Ele quem garante que nós estamos ligados a Deus. Saiba que se você confessou Jesus como seu Salvador, recebeu em seu coração, a partir daquele momento você recebe a vida eterna em Cristo. E o que une você a Deus é o amor de Deus através do Espírito Santo, que é o selo que Deus coloca em você, dizendo: você é meu filho agora, você é meu escolhido agora. Eu te amo e eu te amarei até o fim dos tempos. É isso. Deus habita em nós, então nós conseguiremos amar como Ele amou e como Ele ama até hoje. Veja, Jesus, ele tem uma agenda, eu gosto sempre de pensar sobre isso. Jesus tem uma agenda recorrente, diária, e ele não para um minuto. Jesus tem uma agenda. Hoje, Jesus está andando na terra hoje. Jesus está amando pessoas hoje. Jesus está salvando pessoas hoje, agora, nesse momento. Agora, como é que nós vamos fazer parte da agenda de Jesus? Porque nós queremos que ele faça parte das nossas agendas. Ah, Jesus, eu só tenho um tempinho aqui, segunda, 6h27 da manhã, até 6h47, é 20 minutos que eu tenho com o Senhor. Esse é o meu tempo. E depois a gente vê o que acontece. Mas, na verdade, o que nós devemos perguntar para Jesus é: Jesus, como que eu posso fazer parte da agenda do Senhor? O que o Senhor está fazendo hoje no meu trabalho? O que o Senhor quer fazer hoje na minha família? O que está na agenda do Senhor para acontecer hoje? Eu quero fazer parte disso. Porque Ele vai fazer com ou sem mim. Ele é soberano. Agora, não seria tão mais incrível se eu participasse daquilo que Ele está fazendo? Seria incrível. E pode ser incrível. Essa semana, se nós de fato entendermos que nós somos amados por Deus em primeiro lugar e que Ele derramou o seu amor sobre nós e que nós podemos estender esse amor às pessoas que estão perto de nós. No seu trabalho, é com as crianças da sua escola, é com a galera da faculdade, do cursinho, é com o pessoal da transportadora. Quem é que você vai amar nessa semana? Com quem é que você vai se importar nessa semana? Jesus tem uma agenda a cumprir nos lugares onde você está. E nós precisamos orar, Jesus, dizendo: Deus, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer aqui. Me ensina a amar os meus irmãos, as pessoas que estão ao meu redor, a minha família. Me ensina a amar aqueles que são diferentes de mim, aqueles com quem talvez eu não me importe muito. Me ensine a enxergar essas pessoas como o Senhor me enxergou, porque não havia nada de bom em mim, mas o Senhor viu em mim um filho de Deus. Jesus, em João 15:5, diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Sem mim nada vocês podem fazer. Aquele que permanece em mim e eu nele, está dizendo Jesus no Evangelho, esse dá muito fruto. Não é pouco, muito. Aquele que habita em Jesus, aquele que escolhe conhecer a Jesus intimamente, ter uma experiência concreta de amor com Ele. Não tem como, assim como o John Stott falou, não tem como essa pessoa conhecer a Cristo intimamente, ter conhecido Jesus da cruz e visto o amor
verdadeiro na cruz e viver uma vida de egoísmo. Não tem como. É impossível. Nós precisamos encarnar o amor de Cristo todos os dias. Encarnar. Trazer para as nossas ações e atitudes na pele, nos pequenos detalhes da nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. E nessa noite eu queria que você tomasse essa decisão para essa semana, de forma prática. Não precisa fazer muita coisa não, meu irmão, minha irmã. É aquela pessoa que você está devendo um café para ela, que tem tempo que você não paga aquele café. Ô, meu amigo, vamos lá tomar um cafezinho essa semana, vamos conversar um pouquinho. Isso é uma forma de você aprofundar o seu relacionamento com aquela pessoa, conhecer um pouco mais daquela pessoa, ver o que ela está precisando na vida dela, de que forma que você pode ser um agente ativo na vida dela, de mudança nessa semana. Se você não tiver dinheiro, pede para ela pagar, não tem problema. O importante é você se encontrar com ela, é você estar com ela, é você ouvir o que ela tem a dizer, você olhar nos olhos dela e dizer, estou aqui contigo. Eu posso te ajudar, ou você pode me ajudar também, é uma troca, porque nós somos filhos de Deus. Deus te ama, Deus se importa com você, Ele quer te salvar. Isso é simples, é simples. É alguém no trabalho que você consegue almoçar na hora do almoço rapidinho ali, consegue pelo menos perguntar se está tudo bem na família dela, ou nos relacionamentos dela, no casamento daquela pessoa, no namoro. É coisa simples. E se ela falar que não, está acontecendo uma coisa assim ou assada, você diz, eu vou orar por você. Eu vou me importar em oração com você de forma intencional essa semana. E na semana que vem você pergunta novamente. Ela vai perceber que, nossa, aquela pessoa ela está conversando comigo sobre algo que eu não consigo conversar com ninguém aqui. Olha só que coisa simples. O que você pode fazer pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua mãe, pelo seu pai essa semana, você ainda não fez? Ou que você possa demonstrar que se importa de forma intencional com essa pessoa. Jesus nos chama para encarnar o amor de Deus, assim como Ele encarnou o amor de Deus em vida. E demonstrou isso principalmente na sua morte. Então nós também precisamos agir como Ele agiu, falar como Ele falou, tratar as pessoas como Ele tratou. Amar as pessoas como Ele amou. Esse é o desafio para nós essa semana. É o desafio para nós. E se você quiser viver isso essa semana, comece a pedir a Deus agora discernimento no Espírito. Diga, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Deus, fazer algo por alguém, da minha família, do meu trabalho. Eu quero fazer algo pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu quero fazer algo pelos meus irmãos da igreja. Eu quero fazer algo por alguém que está perto de mim. Me mostre alguém, Jesus, que está sofrendo alguma coisa, ou que está precisando de alguma coisa, ou que está com alguma necessidade específica. Que eu seja luz para essa pessoa. Que eu seja alguém que vai de encontro a essa pessoa e possa ajudá-la de alguma forma a ver o amor de Deus em minha vida. Vamos fechar os olhos nesse momento. Ore ao Senhor em relação a isso. Em relação a isso. Ore ao Senhor. Diga, Deus, eu quero ser um agente de mudança essa semana. Eu quero ser alguém que ama essa semana. Eu, Deus, quero ser alguém guiado pelo seu amor e que ama as pessoas ao meu redor. Deus, que o meu termômetro do amor essa semana possa subir pelo menos 1 grau, 2 graus, 3 graus, em nome de Jesus, Pai. Que a cada dia sejamos aperfeiçoados, ou seja, que o nosso termômetro possa subir um pouquinho mais todo dia, 1 grauzinho por dia. Oh Deus, obrigado, Jesus, por esse momento tão especial, Jesus, que nós refletimos sobre a sua palavra, nós refletimos sobre como nós somos amados pelo Senhor, como o Senhor é amor, e esse é um atributo que não muda no Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós vimos na sua palavra que quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor nos enxergou e nos amou primeiro. E a partir desse amor, nós agora podemos espalhar, Deus, o mesmo amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado, Jesus, porque é apenas pelo Espírito Santo que nós podemos fazer isso, porque o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, desse amor que nós temos contigo. Nos ajude a permanecer no Senhor, nos ajude a habitar um lugar seguro, que é o Senhor, que é a sua palavra, que é a oração. Nos ajude, Jesus,
a enxergar como o Senhor enxergou as pessoas ao seu redor. Nos ajude, Deus, a amar uns aos outros. Nos ajude. Em nome do teu Filho amado. Amém. Amém.